pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo, olha só. Aula 3 de língua portuguesa. O que vamos tratar hoje? Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Dígrafos significa duas letras e um som. Nós já demos uma olhadinha nisso na primeira aula de dígrafos, lembram? Quando a gente tratava de duas letras com um som só, que a gente diminuía o número de fonemas da palavra. Vai continuar dando uma reforçada, acrescentando algumas observações nessa nossa viagem pela língua portuguesa. Então, a aula 3 é sobre dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Vocês podem ver que os dígrafos, como os encontros, tem vocálicos e os encontros consonantais. Cuidado com essas nomenclaturas, cuidado, muito cuidado. Porque nós temos muitos né? Dígrafo, ditongo, dífono. Então, cuidado com isso. Vamos separar bem na nossa cabeça, organizar os compartimentos cerebrais e vamos lá. Então, os dígrafos... vamos começar pelos dígrafos. Aqui eu tenho os dígrafos consonantais. Dígrafo consonantal formado por duas consoantes. Sempre vão ser dígrafos quem? LH, NH, CH, RR, SS, S cedilha. Sempre. Agora, eventualmente são dígrafos SC, XC e XS. Isso vai depender da nossa pronúncia, se nós estamos falando essas letras ou não, nesse segundo caso aqui. Então, aqui, por exemplo, na letra A, tá? Vamos começar a fazer esses exercícios. Arrasado, por exemplo, eu tenho 8 letras e 7 fonemas, porque aqui eu tenho no RR um dígrafo consonantal, né? E reduziu um som. Na letra B, o que eu tenho? Na palavra colheita, eu tenho 8 letras e tenho 7 fonemas. Pois o LH é um dígrafo consonantal e produziu um som só, tá? Aqui no EI, eu tenho um encontro, no EI aqui, ó, EI, vamos puxar. Aqui eu tenho um encontro, né? Encontro de quê? De vocais, então eu tenho encontro vocálico. Tá? Representado por um ditongo, né? Eita, também é um ditongo. Em C, na palavra-chave, nós temos 5 letras e temos 4 fonemas. Sim, e o CH é um dígrafo consonantal. Note que o SC aqui em crescer, vamos olhar essas duas palavras de perto aqui. Crescer, eu falo assim, ó, crescer. Eu dou uma entonação de voz só, eu não falo crescer, né? Eu falo só crescer. Então, é um som só que sai. Então, há uma redução na forma de falar, da forma de escrever. Então, esse SC produz apenas um som de S ou de C. Agora, se a gente comparar com asco, no asco eu vejo, asco é nojo, né? Eu pronuncio as duas letras. Então, aqui, nesse SC é dígrafo, porque eu tenho esse dígrafo aqui do SC. Agora, no asco, eu não tenho o dígrafo, eu tenho simplesmente o encontro consonantal, né? Encontro de duas consoantes. E aqui, no crescer, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonemas, 7 letras e 6 fonemas. É um a menos, porque o S e o C são pronunciados de uma só vez. Agora, no asco, eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Bem isso. Agora, passando ali para a letra F. Na letra F, eu tenho, na exceção, cuidado com essa palavra, que é campeã mundial também, eu tenho 7 letras e 6 fonemas, porque há uma redução aqui, porque o XC a gente fala como se fosse um só, né? Um só fonema, é um só fonema, tem som de S, é como se fosse exceção, tá? Vou colocar entre aspas aqui. Em G, na letra G, floresço, tem 8 letras e 7 fonemas, um a menos, né? Um fonema, número de fonemas é menor. Por quê?
Porque aqui eu tenho S cedilha que tem só um som. Aqui, ó, no FL, tá? Eu tenho um encontro consonantal. Perfeito, lembram? Lá, quando fica na mesma sílaba e tal. Exceder também é uma impulsão de voz só, esse XC aí. Então, na letra H, eu tenho um dígrafo consonantal. E é como se fosse um C, tá? Exceder. Vou colocar assim, porque não é assim que se escreve, só para falar que eu falo isso, tá, gente? 7 letras e 6 fonemas em exceder. Na letra I, suar, o que acontece? Eu tenho 6 letras e 5 fonemas, porque esse XS, essa palavra significa suar, tá? Eu tenho de produzir suor, tá? Então, aqui eu tenho um dígrafo. Então, eu tenho um fonema que representa 2 letras, um fonema só. É um dígrafo consonantal. Olha só, aqui embaixo eu tenho excluir. É um X e um C também. Então, aqui, ó, no exceder, a gente lê exceder. Agora, no excluir, eu digo o som do X e digo o som do S. Então, aqui não tem o que retirar nem pôr, né? Eu digo o E, eu digo o X, excluo, eu digo C, eu digo I, eu digo R. Então, aqui nesse caso, na letra J, eu tenho 7 letras e 7 fonemas. Ok. Certo? Vamos seguir a nossa viagem aqui. Vamos para o próximo slide. Próximo. Muito bem. Então, estamos aqui no dígrafo vocálico. Aqui, cuidado, porque é muito pedido esse tipo de dígrafo vocálico quando eu tenho M e N antes de vogal, tá? Cuidado. Então, aqui o que eu tenho? Olha só. Tempestade, tá? Vou até fazer maiorzinho aqui. Tempestade. Aqui, ó, eu tenho um dígrafo vocálico, porque não envolve 2 consoantes, então não é um dígrafo consonantal. Eu tenho 2 letras representando uma só, porque esse M tá sendo utilizado só para nasalizar. Eu falo assim, ó. Eu não falo tempestade. Eu falo tempestade. Então, aqui, ó, 2 letras e um som só. Ele tá nasalizando esse E. Então, aqui eu tenho um dígrafo vocálico. 2 letras, sendo que uma delas é vogal, então é chamado de dígrafo vocálico. Cuidado aqui, ó. Tempestade, tá? Vejam aqui que aqui nesse caso, esse M não é considerado uma consoante para fins de classificação como encontro consonantal, porque ele já perdeu a capacidade de ser uma consoante. Ele passa a ser representado assim. Então, eu não posso dizer que aqui existe um encontro de 2 consoantes. Não é encontro consonantal. Apesar de que apesar de eu ter 2 consoantes sendo escritas ali na grafia, quando eu vou falar, eu não falo as 2, então não é um encontro, tá? Não é considerado um encontro. Ele some, né, e se transforma em um dígrafo vocálico, certo? Vamos ver se eu consigo explicar melhor na letra B, pente. Olha só, pente, esse N está servido para nasalizar o E. Então, na verdade, aí eu tenho um dígrafo vocálico aqui, ó. As 2 letras, se eu for perguntar quantos fonemas tem aqui, eu tenho 5 letras e 4
fonemas. Sempre quando tá no meio da palavra, esse N ou M, eu vou considerar esse dígrafo como sendo dígrafo vocálico. Muito bem. E do mesma maneira, aqui, ó, entre N e T não é considerado um encontro vocálico, tá? Não é considerado um encontro consonantal, é um dígrafo vocálico. Cuidado com isso. Na letra C, 30, temos 6 letras, mas, porém, todavia, eu tenho 5 fonemas, porque o 30 fica assim, ó, trim. No português não existe isso, né? Mas eu vou colocar, esse N tá servindo para nasalizar o I. Então, aqui, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 fonemas só. Na letra D, eu tenho 10 letras, competição, 10 letras, e eu tenho, na verdade, 9 fonemas. Por quê? Porque competição, vou escrever com outra cor aqui, competição, ó, competição, essa é a minha palavrinha. Só que esse M tá servindo para nasalizar o O, então eu leio assim, ó, isso é campeão mundial, gente. Campeão mundial, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um dígrafo vocálico. Ele é representado um só som, tá? Compacto. A mesma coisa. Aqui eu tenho um dígrafo vocálico. Não é considerado aqui, ó, um encontro consonantal para fins de fonética, fonema, tá? Então, aqui eu tenho compacto, assim que a gente fala, vou colocar assim. Tudo que escrever entre aspas é o que a gente só fala, tá? Muito bem, manjar. Aqui. Esse N tá servindo para nasalizar esse A. Então, eu vou só considerar 4 fonemas, apesar do número de letras ser 5. Certo, pessoal? Vamos passar para o próximo? Vamos ver aqui. Quando eu tenho a letra L agora, vocês podem ver que eu estou aprofundando bastante. Isso aqui é aula pra gente assistir 2, 3, 4 vezes, pra gente gravar muito, né? Na letra L, antes de vogal, tá? Eu tenho uma singularidade, vamos dizer assim, tá? Porque o L, olha só, ele parece ser um U, né? Na palavra polpa, por exemplo, eu tenho 5 letras, ok, polpa, 5 letras. E eu tenho também 5 fonemas, 5 fonemas, polpa, falo L sim. Só que quando eu falo polpa, vocês vão de convir comigo que a gente fala polpa, né? Do verbo poupar, mas na verdade esse polpa aí é polpa de fruta, é o cerne da fruta. Esse OL aqui se transforma em OU, né? Então, para fins de encontro vocálico, o que eu tenho aqui? Eu tenho 5 letras e 5 fonemas, mas aqui, ó, se transformou em um ditongo, né? Eu tenho aqui um ditongo, um encontro vocálico, tá? Porque parece ser, esse L parece que se transformou, quando eu falo, parece que se transformou num U, certo? Daí, então, em B, por exemplo, nós temos 5 letras e 5 fonemas. Talco, talco. Mas a gente fala talco, né? Como se fosse um U, né? Então, é considerado esse L, talco. Como se fosse um encontro vocálico, um ditongo, tá? Na letra D, alvo também. Eu não falo alvo, eu falo alvo. Assim, ó. Para fins de fonética, isso aqui é um encontro de 2 vogais. Apesar de ser um L ali, mas para falar parece uma vogal U, né? Na letra D, temos 5 letras e 5 fonemas. Aqui no latim, ó, 5 letras e 5 fonemas. Eu falo todas as letras, eu falo todos os fonemas. Esse L aqui, nesse caso, como está começando a palavra, é uma consoante comum,
Veio antes de uma vogal, então latir. Não tem o que falar, não é um ditongo, tá? E não é um encontro, né? De vogais, ele não não se transforma em uma vogal quando está no início da palavra, certo? Aqui, inclusive, tem uma polêmica, né, entre os gramáticos, vamos dizer, o que é aí a gente já entra na filosofia da língua portuguesa, o que é realmente uma vogal, porque às vezes a letra pode se transformar, ter som de outras coisas, né? Mas para fins de concurso é isso que a gente tem que saber, certo? Bom, deixa eu colocar o próximo aqui. Bom, no 4.4, aqui no item, eu tenho, que seria 3.4, porque nós estamos na aula 3, né? A palavra Nelson, olha só, M e N no fim da palavra, geralmente tornam-se vogais I e U. Cuidado na fonação, tá? Cuidado na fonação. Então, aqui, ó, Nelson, vamos escrever aqui, Nelson. Como é que eu falo Nelson? Aqui eu falo assim, ó, Nelson. Opa. Ai, aqui. É aqui, Nelson. Deixa eu apagar. Apaguei. Nelson, aqui, ó. Não falo assim, esse N serve para nasalizar esse O. Então, na verdade, eu tenho 6 letras e 5 fonemas na palavra Nelson. Por quê? Eu leio assim, ó. Se perguntar se tem um ditongo ali, para termos fonéticos, sim, eu tenho aqui um ditongo, Nelson. Encontro vocálico. Tá? Que o encontro vocálico, vocês sabem que são 3, né? Ditongo, ou hiato, ou tritongo. Voltem a aula se precisarem. Na letra B, eu tenho 6 letras. Aqui, cuidado. E eu tenho 6 fonemas também. Olhem só como uma coisa é diferente da outra. Na letra B, esse ajudam. Aqui é diferente de Nelson. Por quê? Olhem só. Quando eu falo ajudam, aqui é no ajudam falado, tá? É como se fosse isso aqui, né? Tanto é que as crianças escrevem ajudam. Ai, ótimo. Daí a gente diz, não, é só no futuro, no verbo que a gente usa isso, tá? Então, aqui, ajudam, é como se fosse aqui um U, ajudam, tá? Então, esse aqui não vai se transformar como duas letras, um som só. Nesse caso, no final da frase, ele se comporta como um U, tá? Por isso que o número de letras é igual ao número de fonemas. No sêmen, ó, a gente fala como se fosse um I aqui no final. Eu não falo semen, né? É semen. Então, aqui sim funciona como um dígrafo de tom. Esse N se transforma num I, daí se transforma num ditongo ou encontro vocálico, tá? Então, aqui eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Aqui não há redução de fonema pelo N. Então, às vezes aumenta e às vezes não, tá? Quando for N, a gente tem que cuidar muito, porque aqui, ó, no final, aqui ele só nasalizou. Aqui no final, ele se transformou em I. Então, depende muito da pronúncia. Olha, nêutron. Esse aqui eu não falo nem o U. Vocês viram como eu me confundi também? Então, aqui, 7 letras e 6 fonemas. Olha só, nêutron. O O continua um, mas ele vai só nasalizar. Ó, próton. Vamos colocar próton aqui. Para escrever, é próton. Mas para ler, próton. Assim. Eu só digo um mais alongado, né? Então, no próton, eu tenho 6 letras, mas eu tenho 5 fonemas. Elétron, para ficar mais claro. Elétron. Elétron, é com N no fim também. Então, aqui eu tenho elétron. É assim, ó, diminui o fonema. Aqui eu tenho encontro vocálico, tá? São 2
Desculpa, dígrafo vocálico, eu tenho duas letras e um som só, tá? Álbum, ó, álbum. Esse M tá só nasalizando o U. Álbum. Não tenho que tirar, né? Esse álbum fica bem explicado aqui, ó, do U e do M, que tem um som só. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e 4 fonemas. Colon, colon, também 5 letras e 4 fonemas, porque aqui eu falo colon, assim, ó. Tá? Espero que tenha sido claro. Deixa eu ver o que mais tem aqui próximo. Ah, nós já vamos ir para as atividades, deixa eu só... Aqui, vou aumentar um pouquinho. Depois eu passo essas atividades aqui para baixo. Vou passar aqui para baixo, depois eu arrumo elas, tá? Então, aqui, no quinto exemplo, tá? Eu tenho QU e GU. Cuidado aqui também, porque às vezes pode ser que eu tenha um dígrafo, duas letras com som de uma, e às vezes o U é pronunciado. Então, cada caso é um caso. Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, como é que eu leio aqui? Aqui. Eu tenho 6. 1, 2, 3. Eu tenho 5 letras. E no aqui eu tenho o quê? 1, 2, 3 fonemas. 4 letras. Clarissa, tu não sabe mais contar. Eita. 4 letras. E 3 fonemas. Bosque. Como é que eu leio bosque? Bosque. Como se fosse um K aqui. Bosque. Né? O U não é pronunciado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E eu tenho 5 fonemas. Um a menos que as letras, porque o QU, ele tem som de K, né? Como se fosse assim, um C ou um K, tá? Olhem só, aquário. No aquário, eu vou ler assim, ó, aquário. Então, eu vou ter o mesmo número de letras e de fonemas no aquário. 7 letras e 7 fonemas, porque o U é pronunciado. No adequar, da mesma maneira, o U, ele é pronunciado. Apesar de ter QU, não é o mesmo caso do aqui, que eu não falo, né? E agora que o trema caiu fora, não tem como a gente saber quando é que é pronunciado e quando não é, né? Tem que saber, sabido, tá? Então, aqui eu tenho adequar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras e 7 fonemas. Não tem o que reduzir aqui. Falo todas as letrinhas. Letra E. Na letra E, eu tenho 6 letras e eu tenho 4 fonemas. Olha só a letra na dengue, ó. Dengue. Aqui vocês podem ver pelo exemplo passado, do slide passado, que eu falo assim, ó, esse N está sendo nasalizado. Aqui eu não tenho o encontro de duas consoantes, eu tenho aqui essa nasalização. E aqui dengue, eu só falo assim, ó, não é dengue, mas é dengue, né? O U não é pronunciado. Então aqui na dengue eu tenho 6 letras, mas aqui houve 2 reduções, tanto aqui no dígrafo vocálico, como aqui, que também é um dígrafo consonantal aqui. Apesar de ter um G e um U, que é uma vogal, eu chamo de dígrafo consonantal. Então, olhem só quanta informação que a gente tem, né? E as confusões, até vocês podem ver pelo slide passado, são muito grandes às vezes. Pague, pague. Esse GU, eu falo, não falo GU. Vou colocar entre aspas aqui. Tudo que eu falar entre aspas é como eu falo, tá? Então, aqui eu digo paguei, né? Então, sai o som do P, o A, o G e o E. Então, eu tenho 4 fonemas e eu tenho 5 letras. Légua, eu falo tudo. É, o, gu, a. Então, aqui eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Água, também eu falo tudo. 4 letras
4 letras e 4 fonemas. Ok, muito bom. Então, com isso, acabamos de ver essa parte de encontros, que não é difícil, mas a gente precisa se atentar. Vamos fazer alguns exercícios para a gente ficar mais firme? Aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá, atividades, olha só. Número 1, vamos nos atentar a tudo que está acontecendo aqui. Primeiro, quando eu vou ler um exercício, eu tenho que ver o que está pedindo, tem que ler com atenção o enunciado da questão. Olhem só. Aqui eu tenho o quê? A palavra incorreta. Incorreta. Cuidado, que eu já vi muito candidato se perder nisso. Vai direto na letra A, que já é a correta, e vai, né? Vamos analisar uma por uma. Em esquizofrênico. Esquizofrênico diz que tem mais letras que fonemas. Será que tá certo? Será que tá errado? Vamos ver. Esquizofrênico tem uma, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 letras. Esquizofrênico, eu tenho 14 letras. Só que os fonemas, eles são reduzidos porque aqui eu tenho um QU que eu não falo U. Então, aqui seria 13 fonemas, tá? Então, aqui o A está certo, porque eu tenho mais letras do que fonemas, ok? Tá certo? Não é essa que eu vou marcar, tá? Em funil, há um encontro vocálico. Está certo, funil está em um encontro vocálico, porque eu tenho esse funil aqui, funil. Eu estou falando como se esse L, ele se transforma em L quando eu vou falar, né? Então, eu tenho encontro com, entre aspas, encontro de vogais, encontro vocálico. Na letra, então está certo, na frasco, apresenta um dígrafo. Gente, frasco, o SC será um dígrafo quando tiver duas letras e um fonema só. Então, aqui não é um dígrafo, então essa está incorreta. Na letra C está certo, porque exame, a letra X representa o fonema Z, então eu tenho que exame aqui, o X representa o fonema Z, tá bem certinho, tá? Então essa aqui é a letra C. Número 2, apenas em A não temos dígrafo em nenhuma das palavras. Olha só, quais das palavras apresentam cada uma um número de letras igual o de fonemas? Então aqui, ó, vocês podem ver que aqui eu tenho dígrafo, aqui eu tenho um H começando ali, né? Então eu não falo essa letra, então não tenho o mesmo número de letras e de fonemas. Então aqui besteira, tem o mesmo número de letras e fonemas, mas na mesma linha o telhado já pega ele e deixa essa questão incorreta. Aqui eu tenho dígrafo também. Então a única que não tem dígrafo, que eu posso dizer as mesmas letras e os mesmos fonemas, é na letra A, refrigerador e paletó. Tranquilaço? Vamos lá para a questão 3, então. Sobre a palavra pesquisar, podemos afirmar que, bom, a pesquisar, como é que eu escrevo pesquisar? Como é que eu leio? Pesquisar, vamos ver aqui. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, pelo que eu contei. Ela tem um dígrafo aqui, o QU, que a gente não fala, o QU, então ela tem 8 fonemas. Então a letra A, olha só o que diz. Tem o mesmo número de letras e fonemas. Tá errado, né, pessoal? Apresenta 2 dígrafos. Não, é só um, né? É só um. Não apresenta encontro consonantal. Como não? Se aqui eu tenho o QU, ó, pes, que aqui tem um encontro de 2 consoantes. Então, aqui não é. Apresenta um dígrafo. Sim, é aqui, ó, nesse K. Esse QU tem som de K, tá? Número 4. Assinale a alternativa correta sobre fonemas e grafia. No
no vocábulo aguaceiro, o GU é um dígrafo consonantal. Não. Correta ortografia não é um dígrafo, porque o GU, se fosse dígrafo, não ia ser representado. Dígrafo é duas letras e um som só. Então, isso aqui é, na verdade, não é dígrafo, tá? Isso aqui está errado. Treinamento tem 11 fonemas. Bom, vamos ver. Treinamento. Vou colocar aqui, é assim que a gente fala. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fonemas e não 11. Então, esse aqui está errado. Na palavra sexo, eu tenho um dígrafo vocálico. Não, isso aqui é um dífono. Porque eu leio assim, ó, sexo, né? Então, aqui na verdade, é um dífono. O X, ele tem dois sons. Então, isso aqui tá errado. E restou apenas a letra H para dizer que na palavra história não tem dígrafo. História não apresenta dígrafo, embora o H não tenha som, a gente não considera ele como sendo dígrafo. 2 letras e um som. Não se... Vamos ver aqui. Vou aumentar um pouquinho. 5. As palavras pandemia e avançado possuem juntas quantas letras e quantos fonemas? Olha só, pandemia e avançado, eu tenho em pandemia, pandemia, é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, quer saber quantas juntas, né? Tem que somar. Então, aqui tem 7 fonemas. E quantas letras, né? Vamos ver quantos fonemas aqui. A, van, sa, do. Aqui em avançado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonemas também. Então, em fonemas, eu tenho 14. Só com os números de fonemas, eu já posso o quê? Descartar tudo isso e marcar a letra D como sendo a correta, certo? As palavras Corinthians e campeonato possuem juntas quantas letras e quantos fonemas? Bom, as palavras, se vocês contarem aqui, Corinthians e campeonato, eu tenho 21 letras juntas. Temos 3 dígrafos, Corinthians, aqui, ó, aqui, e aqui, ó, campeonato. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o quê? 21 letras e... Já corta aqui. 21 letras, e como eu tirei 3 fonemas, deixa eu ver, tians aqui... Campeonato, Corinthians, eu não falo a letra H também, então eu tenho que tirar 4 pedacinhos aqui, ó. Aqui, então, eu vou ter 17. Retiro 4 pedaços que eu não falo, certo? Bom, na número 7, a resposta, deixa eu ver, quanto ao número de fonemas, letras, assinale a incorreta. Tumba, 5 letras e 4 fonemas, tá bem certinho. Encontrei, aqui eu retiro, né? Encontrei é só eu só falo um E assim, ó. Tem 9 letras e aqui também eu reduzo, ó. E 7 fonemas, tá bem certinho. Légua, eu tô falando tudo, gente, na légua. Légua. Eu não falo lega, né? Não falo lega. Então, eu tenho... légua, eu tenho 5 letras. 1, 2, 3, 4. E 5 fonemas. Então, 5 letras e 5 fonemas. Então, aqui é a resposta correta, certo? Nascimento. Nascimento.
si, vou colocar assim. Mento. Eu tenho o quê? 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. E 8 fonemas, porque eu diminuí aqui e diminuí no mento. Então, na número 7, a letra C é a incorreta. Número 8. Os entregadores tentam criar cooperativa para trabalhar sem patrão. Ao somarmos os fonemas e letras das palavras em destaque, obteremos. E agora? E agora? Na número 8. Eu vou dar só a resposta correta, tá? Eu vou dar só a resposta correta, ó. É a letra A. Quero que vocês tentem fazer em casa. Aí onde vocês estão, né? Vamos ver o próximo aqui. Tenho mais 2 e acabamos aqui, por aqui, treinando bastante, né? Ai, ficamos formados nisso, pelo amor de Deus. Então, aqui, ó. Na número 9, eu tenho palavra complexo. Ui, cuidado que aí eu tenho um dífono. Então, sempre que eu tenho o X com som de KS, nunca vou ter número de letras igual ao número de fonemas, né? Então, essa aqui já tá. E eu quero saber a incorreta. Ai, então é essa mesma. Número de letras diferente do número de fonemas. Então, isso aqui já está. O número está incorreto ali, tá? Bom, aqui. Não, peraí, eu tenho que dar mais uma olhadinha aqui. Complexo. Por quê? O complexo eu falo assim, ai, olha só. Não é a letra A, então. Ó, complexo, né? Então, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Ok. Só que aqui ela perdeu um no com e ganhou um no xão. Aqui. Perdeu uma aqui, nesse dígrafo vocálico. E aqui no dífono ela ganhou uma. Então, vai ficar com 8 letras e 8 fonemas também. Complexo, tá? Então, quando eu falo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bem certinho. E eu quero a incorreta. Amanhecer. Amanhecer, vamos copiar aqui. Eu gosto de copiar de novo, tá? Amanhecer, eu vou colocar o NH como... Eu sempre faço assim, LH, um L grande, NH, um N grande. Amanhã. Opa, não é amanhã, amanhecer. Amanhecer. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, bem certinho. E eu tenho aqui o que? Um fonema a menos 8 fonemas, está completamente correto. Chatice, como é que eu leio chatice? Chatice eu leio assim, ó, chatice, né? Aquele CH é como se fosse um X, é um dígrafo vocálico. Então, aqui o chatice, esse CH tem o som de um fonema só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, bem certinho, e 6 fonemas, certo? Sobrou só o 30. O que eu faço com o 30 aqui, ó? Como é que eu falo 30, né? Tá, esse N tá servindo só para nasalizar, como a gente viu antes. Então, eu tenho o quê? Um fonema a menos, então essa aqui é incorreta, certo? Número 10. Chegamos, então, ao final, no número 10. Número 10, eu vou ter. Em produzidos streaming, e realmente são 3 palavras que estão em destaque aqui. Ao somarmos os fonemas das palavras em destaque, temos. Então, eu quero somar fonema e letra. Gente, esse negócio de fonema e letra é muito, muito, muito cobrado, tá? Então, o que eu tenho aqui? Vou deixar para vocês a letra correta e vocês vão fazer... Tá aqui, ó, a letra C. E vocês vão fazer e vão conferir. De repente, o meu gabarito tá errado, tá? De repente, o meu gabarito tá errado, mas eu acho que tá certo, não sei. Não esqueçam que streaming
Olha só, aqui, por exemplo, eu tenho 3 letras. Eu só falo assim, ó, streaming. Vamos ver se vocês conseguem chegar na resposta certa. Ficamos por aqui. Tudo de bom e até a próxima!